Bem-vindo novamente, é um prazer tê-los aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cardiologia vascular. Vamos relembrar um pouquinho a anatomia do coração, quais são as válvulas cardíacas, a sua função, como o sistema cardiovascular atua para fazer o transporte, né, do sangue pelo nosso organismo, como ele trabalha em conjunto com o sistema respiratório, e vamos entender os processos, né, a eletrofisiologia do coração, para entender como os batimentos cardíacos acontecem e a série de eventos de contração e relaxamento que acontecem. Sou o professor Marcelo e vou te ajudar nessa jornada maravilhosa que é conhecer o seu sistema cardiovascular. Bom, a gente precisa lembrar que o sistema cardiovascular, junto com o seu sistema, né? O, o sistema circulatório, formado pelo coração, pelas veias e artérias, ele é responsável, né, pelo transporte de diversas substâncias no seu organismo, incluindo o oxigênio, que é captado pelos pulmões, os nutrientes e a água captada pelo seu sistema gastrointestinal. Ele também é responsável por transportar de uma célula a outra, né? Metabólitos gerados por essas células, por exemplo, para o fígado, para que o fígado recicle esses metabólitos. Eu também tenho nesse sangue, né, algumas células imunes que vão ser transportadas durante a contração cardíaca para fazer a proteção dos tecidos que possam estar sob ataque de agentes invasores, os hormônios que são resultado do trabalho de glândulas autoimunes, né? O material armazenado por fígado e outros tecidos, né, para serem utilizados nos momentos de baixa ingesta ou nos momentos de maior necessidade metabólica, e, uma vez mais, né, dióxido de carbono, que é produzido pelo metabolismo celular e que precisa ser jogado, né? Precisa ser excretado através da sua expiração, assim como os resíduos metabólicos que precisam fazer parte da urina formada pelos rins. Muito bem. A gente fala que faz parte do nosso sistema circulatório o coração, que atua como uma bomba, né? Promovendo o movimento, aumentando a pressão desse sistema, fazendo com que esse sangue seja conduzido através dessa série de dutos que são os vasos sanguíneos, que são compostos pelas artérias e veias. E dentro dessas artérias e veias eu vou ter circulante o sangue, que apresenta em parte, né? Células, né, formada pelas suas células de defesa e as células do seu sistema de defesa, o seu sistema imune. Então, vou ter uma série de células vermelhas responsáveis pelo transporte de oxigênio e outros gases, e eu vou ter as suas células de defesa, que são os seus leucócitos. Além disso, a gente tem uma grande parte, né, de um líquido, que a gente chama de plasma, onde vão estar dissolvidos nutrientes, metabólitos e os hormônios. Muito bem. Quando a gente fala do coração, né, e dos vasos sanguíneos, nós dividimos os vasos entre as artérias e as veias, né? E sabendo que as artérias vão conter sangue oxigenado, então rico em oxigênio, enquanto as veias apresentam, né, um sangue rico em dióxido de carbono. Nós temos o coração que está no meio do tórax, protegido lá pelo seu externo e pelas costelas, certo? E nós temos nesse coração, né, uma região, né, que a gente chama da região do mediastino, porque ele vai estar no meio dessa região torácica. Então, se você traçar ali as linhas, né, transversais, horizontais e verticais, você vai ver que esse coração se encontra numa posição central, que a gente chama de mediastino. Além disso, nós vemos que esse coração é envolto por uma camada membranosa. Essa camada é feita de múltiplas camadas de tecido membranoso, né? Então, é uma membrana formada por vários folhetos, contendo o líquido que a gente chama de líquido pericárdio. Então, a gente tem ali, né, o endocárdio, que é a região mais que vai estar cobrindo a parte interna do meu coração e das artérias e veias. Eu tenho ali
o miocárdio, que é a região, né, de tecido muscular, é o tecido muscular propriamente dito. Além disso, a gente tem o epicárdio, que vai revestir por fora intimamente, né, o meu coração, e o pericárdio, que é a membrana mais externa do meu coração. E é claro que essas membranas e o próprio coração são alvo, né, de infecções e de inflamações causadas por doenças autoimunes e, na maioria das vezes, por alguns agentes infecciosos. Então, quando a gente tem essa membrana mais externa, o pericárdio envolvido, né, são geralmente a principal causa de inflamação dessa parte da membrana do pericárdio, né, é a infecção por vírus. Então, vírus que acabam promovendo uma inflamação local. Né? Depois a gente tem a infecção do próprio tecido do músculo cardíaco, do miocárdio, né? Onde eu tenho. Geralmente elas são resultado de complicações das pericardites, então pericardites complicadas. Às vezes nós também observamos, né, essa inflamação decorrente de febre reumática, de um ataque autoimune, né? Uma produção atípica de anticorpos após uma infecção de garganta, por exemplo, que é a febre reumática após infecção estreptococócica, né? E a gente tem geralmente as endocardites que acabam envolvendo as válvulas cardíacas, e neste caso, há muitas delas de origem bacterianas, algumas de origem após tratamentos dentários, né? Onde você não faz a profilaxia antibacteriana corretamente, essas bactérias acabam adentrando na corrente sanguínea do paciente, e muitas vezes elas começam a acometer, infeccionar esse endocárdio e as válvulas cardíacas. Isso é muito comum. Quando a gente olha o coração, a gente percebe, né, como a gente conversou nas últimas aulas de tecido muscular, que ele é formado por células musculares cardíacas. Essas células têm como característica apresentarem apenas um núcleo, serem ramificadas e apresentam entre uma célula e outra a presença dos discos intercalares que ficam visíveis na ah, mi- ah, microscopia óptica como regiões, né, com filetes escuros entre uma célula e outra, né? A gente vai falar mais desses discos intercalares e da sua importância no decorrer desta aula, né? Esses discos são essenciais para manter a estrutura do coração íntegra e ela também permite a comunicação entre as células durante os impulsos de contração, né? Os impulsos elétricos que vão dirigir a contração do músculo cardíaco. Quando a gente olha esse coração, nós observamos que o coração é uma bomba, né, formada por quatro cavidades: o átrio direito, o átrio esquerdo, os ventrículos direito e os ventrículos esquerdos, e nós percebemos alguns vasos principais que chegam nesse coração. É claro que ali a gente tem as artérias coronárias que trazem alimento para o miocárdio, né, trazem oxigênio e nutrientes para o tecido do miocárdio, mas também percebemos que eu tenho lá a chegada das veias cavas, que vão trazer as veias, né? Vai ser a reunião de todo o sangue vindo do meu sistema, da parte venosa do meu sistema. Nós temos o tronco pulmonar, né? Que caminha esse sangue, né? Para os pulmões. Então, o principal vaso aí envolvido é a artéria pulmonar. A gente tem a veia pulmonar, que vai trazer as veias vindas do pulmão para o átrio esquerdo, já é um sangue oxigenado, e nós temos as aortas que vão levar o sangue do ventrículo esquerdo até as artérias sistêmicas, um sangue arterial rico em oxigênio. É interessante notar que a gente fala, né, que as veias são ricas em oxigênio, as veias são ricas em dióxido de carbono, enquanto artérias são ricas em sangue oxigenado, sangue rico em oxigênio. Isto é verdade para todas as artérias e veias do organismo, menos para as artérias e veias pulmonares, onde eu tenho uma inversão. A artéria pulmonar ela é rica em um sangue venoso, né? Então, um sangue rico em gás carbônico, enquanto a veia pulmonar, que vem dos pulmões para o átrio esquerdo, ela é uma veia com sangue rico em oxigênio, que foi oxigenado durante a troca gasosa. Então, essa região é a região, né, onde a gente tem uma diferença nesse conceito de sangue oxigenado e sangue venoso.
Como esse coração é formado por quatro câmeras, né? Quatro câmaras, sendo dois átrios e dois ventrículos, o fluxo por essas câmaras precisa ser unidirecional. O sangue não pode retornar para as câmaras após os processos de contração que o impelem para frente para as próximas câmaras. Então, o sangue tem que sair dos átrios para os ventrículos, e nesse processo eles não podem retornar. Assim como quando essas câmaras caminham o sangue para as artérias, né, e veias, elas também não podem sofrer o processo de regurgitação, porque o retorno deste sangue para as câmaras aumentaria a sua pressão, o seu volume e atrapalharia, né, além das trocas gasosas, o movimento desse sangue para o sistema como um todo. Para impedir que este evento aconteça, os nossas câmaras cardíacas e a sua relação com veias e artérias, elas são, né, é, existem portas ali que nós chamamos de válvula. A válvula tricúspide, né, ela medeia o caminho, né, entre o átrio direito e o ventrículo direito. A válvula mitral, ela é considerada uma válvula bicúspide, né, porque ela tem dois folhetos valvares, enquanto a tricúspide apresenta três folhetos, né? E ali a válvula mitral, ela é responsável pela comunicação entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. A válvula aórtica, a válvula pulmonar, né? Elas são consideradas válvulas semilunares. Elas fazem o caminho. A válvula aórtica, ela medeia o caminho, né? Ela é a interface entre o ventrículo esquerdo e a aorta, enquanto a válvula pulmonar é o meio do caminho entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar. Essas cordas apresentam ligações, né? Tendões de colágeno que as ligam no que a gente chama de, né? De papilas, né, de músculos papilares, que vão ajudar na abertura e no fechamento dessas cordas, além do fluxo do próprio sangue. Então, quando a gente tem um processo de contração, o sangue é empurrado, né, com pressão para a próxima câmara. Isso faz com que os músculos da próxima câmara relaxem, isso ajuda as válvulas a abrir, e a própria pressão do sangue faz com que essas válvulas sejam abertas. Quando eu tenho o meu relaxamento, né? Os músculos contraem, né? Eles fecham as cordas tendíneas, eles fazem com que as cordas tendíneas voltem à sua posição normal e o próprio refluxo do sangue bate nesses folhetos e faz com que as válvulas sejam fechadas. Então, ali a gente tem um trabalho de engenharia biológica interessante, onde pressão, contração e relaxamento fazem com que essas válvulas fechem, né, abram e fecham durante a necessidade do batimento cardíaco. É importante lembrar, né, muito importante, vocês devem ver isto, né, com mais detalhes lá na nossa anatomia, quando a gente vai estudar lá, né, a anatomia cardiovascular, a gente entende que a nossa circulação é formada por uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica, né? Na circulação pulmonar, a gente tem a entrada do sangue venoso, passagem pelos átrios direito e ventrículo direito, que vão caminhar esse sangue rico em dióxido de carbono pro meu pulmão, onde vai haver a troca, né? Essa troca vai chegar lá na minha aorta, né? Na minha veia pulmonar. Essa veia pulmonar agora vai levar esse sangue rico para ventrículos esquerdos e depois pro átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E aí, a seguir, eu tenho, né, o direcionamento desse sangue oxigenado para o meu sistema através do fluxo aórtico. Então, vamos relembrar um pouquinho a nossa circulação. O sangue venoso sistêmico entra pela veia cava, ele adentra o átrio direito. O átrio direito, durante a sua contração, manda esse sangue cheio de dióxido de carbono para o ventrículo direito. Esse ventrículo direito caminha todo esse sangue para os pulmões através da artéria pulmonar. Lá no pulmão vai acontecer as trocas gasosas, né? Através das veias pulmonares. Essas veias pulmonares, elas retornam o sangue arterial pro meu átrio esquerdo.
O sangue agora todo oxigenado no átrio esquerdo é contraído, né? A contração do átrio esquerdo promove o deslocamento desse sangue arterial pro ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, durante a sua contração, direciona esse sangue para a aorta, né? E a aorta transfere esse sangue rico em oxigênio para todo o sistema, exceto o pulmão, que já recebeu a sua parcela de oxigênio através das trocas pulmonares, tudo bem? Então, relembrando aqui de uma outra imagem, né, para a gente fazer essa ligação. O meu átrio direito vai receber sangue venoso através das veias cava superior, veia cava inferior e pelos seios coronários. Esse sangue, né, venoso entra no átrio esquerdo, a válvula atrioventricular direita abre e a passagem do sangue acontece para o meu ventrículo direito, a válvula atrioventricular fecha. No ventrículo direito, a contração abre a válvula do tronco pulmonar, a válvula do tronco pulmonar caminha esse sangue venoso cheio de dióxido de carbono para o tronco pulmonar e artérias pulmonares. Isso faz com que os capilares pulmonares se encham de sangue venoso, ocorre a troca do sangue venoso por sangue arterial, então o pulmão promove a saída do CO2 e a entrada do oxigênio. Agora esse sangue, né, rico em oxigênio, volta pelas veias pulmonares, né, pelo átrio esquerdo. O átrio esquerdo se enche de sangue arterial, de sangue rico em oxigênio. A pressão, né, a contração do átrio esquerdo abre a válvula atrioventricular esquerda e o sangue adentra o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo se enche de sangue oxigenado, fechando a válvula atrioventricular esquerda. A contração do ventrículo esquerdo abre a válvula da aorta. Esse sangue é impelido através da aorta com alta pressão e ele adentra a aorta e artérias sistêmicas, e esse sangue arterial rico em oxigênio vai se espalhar pelo corpo através das artérias e arteríolas. Tudo bem? Então, aqui a gente teve uma boa visão da circulação pulmonar e sistêmica e como o coração, né, os processos de contração e relaxamento do coração promovem o movimento desse sangue através do meu sistema. Uma coisa interessante de lembrar é que essas artérias, inclusive, né, as artérias coronarianas, elas são alvos, né, de doenças como a arteriosclerose. O que que acontece na arteriosclerose? Nós temos ali, né, no circulante no nosso corpo, todos os metabólitos e nutrientes que nós adquirimos na nossa alimentação e os metabólitos gerados pelos processos celulares, né? Hormônios produzidos por glândulas, o resultado do metabolismo das células, e dentre esses nutrientes, nós temos lá, né, apolipoproteínas, né, lipoproteínas ricas em colesterol, e uma dessas lipoproteínas é o LDL. O LDL ele é transportado para levar colesterol para todos os tecidos. O colesterol é importante para a manutenção de membrana. Lembrando que algumas glândulas ainda usam esse colesterol como base para a produção de alguns hormônios, como testosterona, progesterona, cortisol, aldosterona, entre outros. O con- a questão é que esse LDL ele tem afinidade, né, pelas células do endotélio, então ele adentra na minha célula do endotélio, e ali naquela região, né, na matriz celular daquela região do endotélio, essas lipoproteínas são oxidadas. Essa oxidação do LDL faz com que células de defesa chamadas monócitos migrem para o tecido, agora elas são chamadas de macrófago, e elas começam a ingerir, né? Elas fazem fagocitose desse LDL fagocitado. Uma vez que elas começam a engolir esses LDLs fagocitados, elas aumentam de tamanho, ficam com várias gotículas desse LDL oxidado, e a partir de agora a gente chama isso de células espumosas. A fagocitose dessas células, né, promove um processo inflamatório, onde essas células liberam interleucinas e fatores imunes que recrutam mais células para o local, e vai havendo um acúmulo dessas células. Essas células, né,
Essa célula espumosa, ela cresce de tamanho, o que causa apoptose. A apoptose e necrose dessa célula leva a dano tecidual, e ali eu tenho instaurado um processo cicatricial, onde eu tenho, né, presença de material fibroso, restos celulares, plaquetas acumuladas, acúmulo de cálcio. Então eu vou formando, né, placas de material que tem bastante colesterol oxidado, gotículas de colesterol oxidado, restos celulares, células espumosas, plaquetas, cálcio, e eu vou aumentando o tamanho dessas placas, diminuindo com isso o fluxo sanguíneo. No começo, eu tenho uma lesão inicial, eu começo a ter o acúmulo desses lipídios, e mais lipídios vão se acumulando, mais células, mais plaquetas e mais cálcio, e isso vai fazendo as placas que a gente chama de ateroma. Com o caminhar dessas placas, né, e a necrose local, eu vou formando placas fibrosas, só que essas placas fibrosas, em determinados momentos, elas podem se romper, liberando trombos que causam o bloqueio das artérias à frente da liberação desse trombo. Quando isso acontece lá nas minhas artérias coronarianas, o oxigênio e os nutrientes são bloqueados para as células da miocárdio e eu tenho morte das células do miocárdio. As células do tecido muscular cardíaco, elas são muito sensíveis à ausência de oxigênio, elas resistem pouco à falta de oxigênio. Como você teve um bloqueio causado pela liberação desse trombo, que é resultado do rompimento de uma placa de ateroma, você tem obstrução e necrose miocárdio, o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, né? Dependendo da extensão dessa lesão, eu posso ter, né, uma morte súbita do meu paciente, um infarto agudo fulminante, ou eu posso ter ali um coração bem danificado que vai precisar, né, de reparos e assistências futuras. Muito bem. Entendemos como o coração pode infartar, né? Como o LDL tem um papel. Agora precisamos entender como que as contrações cardíacas ocorrem, como o coração funciona como uma bomba que faz a propagação, né? A ejeção de sangue para todo o sistema, permitindo a sua circulação. A primeira coisa que a gente tem que entender é que no coração nós vamos ter um conjunto de células especializadas que a gente vai chamar de células de marca-passo. Essas células, elas geram potenciais de ação espontaneamente, ou seja, elas não precisam de uma ordem de um centro superior para gerar um potencial de ação. Elas próprias geram um potencial de ação e propagam esse potencial de ação para células musculares do músculo cardíaco. Essas células marca-passo, elas vão estar principalmente no nó sinoatrial, né, presente lá no átrio. Depois elas formam ramos e formam um segundo nó que a gente chama de nó atrioventricular, que está na base entre o átrio e o ventrículo. Depois elas formam um fascículo atrioventricular, ou seja, um ramo que cruza os átrios e os ventrículos. No meio dos ventrículos, ela sofre uma bifurcação, formando ramo direito e ramo esquerdo. Elas chegam na base do coração, onde elas formam fibras denominadas fibras de Purkinje. Então, essas fibras, elas adentram a base do coração e sobem em direção ao ventrículo, tanto direito quanto esquerdo. Então, essas células, denominadas de células de marca-passo, são capazes de gerar potenciais de ação sem a necessidade de receber um estímulo interno. Isso um estímulo de outras células. Isso é interessante, né? Porque a gente já ouviu falar que em alguns tempos, né, existem essas descrições nos livros do ensino da da Idade Média, né, da Idade do Iluminismo, onde a retirada do coração do paciente, o coração continuou batendo por alguns segundos fora do corpo do hospedeiro. E isso se deve à capacidade dessas células de marca-passo, né, enviarem sinais, né, de despolarização para células musculares sem a necessidade de estímulos internos. E por que isso é possível? Porque essas células, elas têm um potencial de membrana instável.
Elas têm um potencial que começa com -60, mas elas não conseguem manter esse potencial parado em -60. Então, o que que acontece? Elas têm um potencial de repouso em -60, mas esse potencial vai aos poucos aumentando, e quando chegam ao limiar, disparam um potencial de ação. Aí eu tenho a despolarização, o pico, a repolarização, né? E a retomada do meu potencial. E aí, daqui a pouco, elas ficam instáveis novamente, chegam num limiar, disparam um potencial de ação e voltam para a sua potencial de repouso. Então, isso acontece constantemente nessas células, porque elas não conseguem manter um potencial de repouso estável. Tudo bem? São células instáveis nesse sentido. Uma vez que elas disparam a corrente elétrica, os potenciais de ação autoexcitáveis, elas transferem esses potenciais de ação para células, que geram os potenciais de ação de contração nos músculos cardíacos. Essas células contráteis, elas são capazes de propagar esse potencial ação para as próximas células através dos discos intercalares. Então, vamos olhar o que acontece lá naquelas células, né, do meu células de marca-passo. Elas apresentam a ativação de um canal chamado canal IF, que vem de Fanny. Por quê? Porque quando se começou os estudos de eletrofisiologia cardiovascular, aquelas ações não eram esperadas, elas eram estranhas e elas eram engraçadas. Eram coisas que a gente não esperava para uma célula do coração. Então, os pesquisadores deram o nome daqueles canais de canais Fanny. O que que acontece? Eu tenho lá -60, né, dentro da célula. Esses canais Fanny, eles permitem a entrada de sódio para dentro da célula, e essa entrada de sódio faz com que o meu potencial vá aumentando, né, de -60 para -40. Quando chega para -40, eles abrem canais de cálcio e resultam numa grande entrada de cálcio dentro da célula do marca-passo. A entrada da cálcio, né, despolariza essa membrana, eu vou ter o meu pico, e depois eu vou começar a abrir os canais de potássio para que o potássio entre, e aí isso vai fazer com que o potencial lá, né, eu comece a repolarizar a minha célula. Uma vez que o sódio sai para fora, ele volta de novo ao seu limiar, e aí os canais de potássio se fecham, e eu tenho novamente a abertura dos meus canais Fanny, que vão permitir a entrada do sódio. Por um breve momento, a minha célula fica em repouso, mas logo que os canais Fanny são abertos, eles permitem de novo a entrada do sódio. Tudo bem? Isso vai se repetir em cada frequência disparada pela célula do marca-passo. Então, olha que interessante. Aqui eu tinha a célula em repouso, curto período, porque ela não consegue manter, devido aos canais Fanny aberto. Os canais abriram, entra sódio, aí ela abre alguns canais de cálcio. Quando os canais de cálcio se abrem, os canais Fanny fecham, abre mais canais de potássio, né, de cálcio, perdão. Cálcio entra em grande quantidade, chegando ao seu pico. Aqui os canais de cálcio se fecham e os canais de potássio para o exterior abrem. Sai potássio da célula, diminuindo, né? Trazendo de novo o meu potencial para a parte negativa do meu gráfico. Aqui eu fecho os canais de potássio e a célula descansa durante um breve período de tempo, porque logo em seguida os canais Fanny se abrem de novo. Tudo bem? Então é assim que as células do marca-passo geram potenciais de ação autoexcitáveis. Ela mesma gera os seus canais, os seus é, potenciais de ação devido à presença dos canais Fanny. Muito bem. Então, como que esse sistema de condução cardíaca ele funciona a partir da despolarização das células do marca-passo? Então, lá no nosso sinoatrial, essas células se despolarizam. Essa despolarização é enviada para as células do nó atrioventricular, então ela sai desta base, né, da ápice dos átrios para a base dos átrios, né? Essa
essa parte entre o nó sinoatrial e o ápice do meu átrio, elas são extremamente rápidas. Depois elas tomam todo o átrio, essa região ela é mais lenta para que eu possa encher completamente o meu átrio. Uma vez que a despolarização segue pelo átrio, ela é passada pelos ventrículos e a passagem da base do átrio para o ventrículo ocorre rapidamente, e aí ela se espalha a partir das fibras de Purkinje para todo o tecido miocárdico ventricular. Então, é assim que a despolarização segue para a minha célula do átrio e do ventrículo. Vamos dar uma olhadinha como era o tecido cardíaco. A gente falou dele um pouquinho nas aulas de fisiologia muscular, né? Principalmente falamos de músculo esquelético, mas vamos ver um pouquinho como é essas células. Como a gente viu anteriormente, essas células musculares elas são formadas por fibras cardíacas musculares. Elas têm como característica a presença de um único núcleo. Elas têm lá, né, o sarcoplasma, o sarcolema, todas as estruturas que uma célula muscular tem, bastante mitocôndrias. Ela apresenta como diferença a presença de junções comunicantes, né? Então, uma célula se comunica através da outra, através de poros formados por proteínas. O que que acontece? Eu tenho a minha célula organizada em sarcômeros, assim como nas fibras musculares esqueléticas. Esses sarcômeros apresentam lá as miosinas organizadas em fibras com suas cabeças e as fibras finas de actina organizadas de forma em filetes de duas actinas entrelaçadas. E quando eu tenho a contração muscular, uma se desliza sobre a outra, encortando o sarcômero, fazendo com que o meu músculo se contraia. Quando acaba o processo de contração, essas fibras relaxam, né? Elas deslizam de novamente uma sobre a outra, voltando às posições originais, e o meu músculo relaxa. O que que a gente tem nessas fibras musculares? Elas são células contráteis. Em geral, elas são mais curtas do que tecido esquelético, então elas apresentam um tamanho menor. Elas têm uma ramificação, então uma célula se comunica com outra através de uma ramificação, e elas permitem, né, elas têm contato direto do citoplasma uma com a outra, através dessa junção comunicante, que permite que esse potencial de ação disparado lá pelos nós sinoatriais, eles sejam distribuídos por todas as células. E o que que acontece? Como a contração desse músculo acontece? A partir lá, né, do potencial de ação que chega numa célula lá, a partir do meu nó sinatrial, isso faz com que cálcio externo entre dentro da célula. Então, o cálcio presente no líquido extracelular adentra nos canais, né, através da mudança do potencial de membrana. Quando esse cálcio entra na célula, ele faz com que os portões de cálcio lá no retículo endoplasmático sejam abertos e esse cálcio sai ainda mais dentro do retículo endoplasmático. Então, aqui eu tenho a soma do cálcio que entrou do líquido extracelular. E por que que esse cálcio entrou mesmo? Porque o nó sinatrial disparou um potencial de ação e esse potencial de ação mudou a polaridade da minha célula muscular cardíaca, abrindo o canal de cálcio. O cálcio entrou, fez com que abrisse também o portão do retículo endoplasmático, mais cálcio sai para o citoplasma. A soma desses cálcios, né, o sinal de cálcio, faz com que haja a contração muscular, ou seja, tudo aquilo que a gente viu lá no tecido muscular, né, que as miosinas mudam a posição da sua cabeça, elas ficam num processo engatilhado, né, através do ATP. Depois o cálcio se liga à troponina e tira a tropomiosina no caminho. Isso faz com que a minha cabeça da miosina possa interagir de maneira mais firme agora com a fibra de actina. Quando ela solta o fosfato, isso gera energia suficiente para que ela empurre sobre si as fibras de actina e uma desliza sobre a outra, fazendo a contração. Depois disso, a gente tem
o relaxamento da fibra, essas fibras voltam, né? Esses filamentos grossos e filamentos finos deslizam novamente para suas posições iniciais. O cálcio é liberado dessa ligação, uma parte dele volta a ser armazenado no retículo endoplasmático e uma parte é jogada fora através, né, de uma bomba que joga cálcio e coloca sódio para dentro. E a bomba de sódio e potássio vai fazer com que esse sódio que entrou seja jogado para fora para manter o potencial de membrana da fibra muscular. Tudo bem? O potencial de ação da célula cardíaca, ele é diferente dos potenciais de membrana que nós vimos até agora. Por quê? Para que um potencial de ação aconteça na célula cardíaca e esse potencial permita a entrada do cálcio, o que que acontece? Numa fase zero, que a gente denomina aqui, os canais de sódio abrem, permitindo cada vez mais a entrada de sódio. Então, aqui eu tinha um potencial, né? Potencial de repouso de mais ou menos no, menos 90 para essa célula. A abertura dos potenciais de sódio elevam o meu potencial de membrana a cargas acima do limiar e isso dispara um potencial de ação. No potencial de ação, os canais de sódio abrem-se. Quanto mais canais de sódio abrem, mais sódio entra dentro da minha célula. Até que chega um pico onde eu vou ter mais ou menos 20 milivolts de potencial dentro da minha célula. Durante o pico, os canais de sódio fecham, e aí eu vou abrir canais de sódio, né? Os canais, eu fecho, abro canais de cálcio e esse cálcio entra na minha célula. Neste momento, pequenos canais de potássio rápido são fechados, porque eu tinha aqui a saída de potássio para fora, né? Bem pouquinho, e a entrada de cálcio dentro da célula. Só que esses canais fecham bem rápido. E aí eu tenho, durante um momento, uma estabilização da curva por um período. Depois, mais canais de potássio se abrem, certo? Os canais lentos são abertos, esses canais lentos de potássio fazem com que potássio saia da célula e os canais de cálcio são fechados, e isso traz a minha carga para zero, restabelecendo o meu potencial de repouso. Tudo bem? Vamos relembrar então rapidamente como isso aconteceu? Eu tinha uma célula em repouso, mais ou menos com um potencial de menos 90, né? O disparo do meu nó sinatrial faz com que canais de sódio se abram. Esses canais de sódio fazem com que o potencial de membrana chegue a mais 20 dentro da célula. Quando acontece essa mudança para mais 20, os canais de sódio fecham, os canais de potássio lentos abrem, eles deixam sair potássio da célula durante um breve curto espaço de tempo, mas eles são lentos, não sai muito potássio da célula, e os canais de cálcio abrem, permitindo a entrada de cálcio dentro da célula. Esses portais de potássio fecham, o cálcio entra, e aí depois de um tempo eu tenho a abertura dos canais de potássio mais rápidos, e aí mais potássio sai da minha célula, e isso é, faz com que o meu potencial diminua. Neste mesmo momento, eu tenho saída de potássio dentro da célula, diminuição do cálcio intracelular e a minha célula repolariza. Neste momento, os canais de potássio fecham, né? E a célula apresenta novamente seu potencial de repouso. Tudo bem? Então, vamos lá. No momento da despolarização, meu momento zero aqui. O que que aconteceu nesse momento?
A onda de despolarização na célula do marcapasso entra na célula excitável, então o que foi disparado pela célula de marcapasso excita uma célula muscular cardíaca, esse potencial de membrana se torna mais positivo, os canais de sódio abrem e eu tenho uma entrada rápida de sódio, chegando a mais 20 milivolts. Aí eu tenho a fase 1, a repolarização inicial. Os canais de sódio fecham, eu tenho uma breve repolarização causada pela saída de potássio pelos canais lentos abertos. Depois eu tenho a fase do 2, a fase do platô. Eu diminuo a permeabilidade ao potássio. Esses canais lentos fecham e aumenta a entrada de cálcio dentro da célula devido à abertura dos canais de cálcio. Depois eu tenho a repolarização rápida, aquela minha descida da curva. Os canais de cálcio fecham, os canais de potássio se abrem, entra, sai mais potássio, sai da célula e o cálcio para de entrar. O potássio sai rapidamente e depois esses canais de potássio se fecham, fazendo com que a minha célula retome o seu potencial de membrana, que é de menos 90 milivolts. Tudo bem? Esse potencial de ação mais longo do miocárdio, ele impede que a célula do miocárdio, ela faça várias contrações seguidas e isso cause a tetania do meu músculo, né? Que o meu músculo cardíaco entre em fadiga. Ela também permite que a célula muscular relaxe o maior tempo possível para que esse sangue adentre na sua totalidade a câmara e que ele tenha mais força ao contrair para empurrar. Então, os potenciais de ação mais lento, eles são necessários para que o músculo cardíaco relaxe entre as contrações, para que os ventrículos se encham de sangue entre uma contração e outra. Tudo bem? Aqui deixei para vocês uma tabelinha muito interessante mostrando a comparação entre o músculo esquelético, o músculo miocárdico e o músculo lá, né? E as células autoexcitáveis, as células marca-passo. Claro que elas têm diferenças entre elas, né? As mais marcantes são o potencial de membrana, né? Que aqui no músculo esquelético é menos 70, no miocárdio é menos 90, nas células miocárdicas é menos 60, né? A fase de ascensão, né? Quando eu tô lá na minha despolarização, a entrada de sódio acontece nas células musculares e contráteis, na célula do miocárdio é a entrada de cálcio, né? Que dispara essa despolarização. E como a minha célula do miocárdio, a duração do potencial de ação é muito maior do que quando a gente compara com o músculo esquelético. O potencial de ação do músculo esquelético é de 1 a 2 milissegundos, é uma despolarização e repolarização muito rápida, né? Na minha célula miocárdica, ela chega a durar 200 milissegundos, que é o período necessário para que os ventrículos relaxem e consigam se preencher de sangue totalmente. Esses potenciais de ação, né, gerados pela célula muscular, podem ser monitorados através do eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, ele representa a soma das atividades elétricas de todas as células cardíacas e eu consigo captar essa atividade elétrica na superfície corporal. E aí a gente tem a formação, né, de um eletrocardiograma, que é a representação gráfica de cada potencial elétrico gerado durante essas contrações e esses estímulos. A gente tem aqui a formação da onda P, o complexo QRS e a onda T. O que que acontece na onda P? A onda P ela representa a despolarização das células do átrio. Então, eu tenho lá a despolarização atrial que gera a minha onda P. Depois que a minha despolarização atrial aconteceu, eu vou chegar na fase da despolarização ventricular, onde eu tenho a descida para formando, né, o meu braço Q, um pico que forma o meu braço R, meu segmento R, e uma descida novamente que forma o meu segmento S. Então, o complexo QRS, ele está relacionado à despolarização ventricular. É interessante notar que, né, quase que instantaneamente,
a despolarização ventricular, eu tenho a repolarização atrial. Então, a repolarização atrial, ela está aqui presente na onda Q, só que ela não é perceptível devido à despolarização ventricular. Mas aqui eu tenho a repolarização atrial. Depois que a minha despolarização ventricular aconteceu, eu vou ter a formação da onda T, que significa que meu ventrículo foi repolarizado. Aí eu tenho um breve momento onde a meu gráfico se mantém estável, e aí eu vou ter de novo o disparo do nó sino atrial, eu vou ter a despolarização atrial, despolarização ventricular, repolarização ventricular. E isso vai seguindo com os batimentos cardíacos. Então vamos relembrar? Onda P, despolarização atrial. Complexo QRS, a despolarização chegou aos ventrículos, as células do meu ventrículo estão despolarizando. Aqui no complexo Q, eu tenho a repolarização atrial, só que ela é, né, escondida pela despolarização ventricular. E depois eu tenho a repolarização ventricular, que forma no meu eletrocardiograma a onda T. Despolarização atrial, despolarização ventricular, repolarização ventricular. E isso se segue durante os batimentos cardíacos do meu paciente. Portanto, problemas atriais ou ventriculares vão causar mudança nos padrões do meu gráfico, onde posso ter, né, a perca de ondas, a ausência de segmentos que indicam dificuldades nas despolarizações ou repolarizações da célula do meu coração, e é isso que o cardiologista vai avaliar durante um exame de eletrocardiograma. Tudo bem? Muito bem. É interessante notar que o eletrocardiograma, ele também como ele é um processo de polarização, despolarização, e neste momento eu tenho relaxamento e contração, né, dos meus músculos cardíacos, ele vai se correlacionar com o meu ciclo cardíaco. A gente chama de sístole os processos de contração atrial e ventricular, diástole os processos de relaxamento. Então, vamos olhar lá a formação da célula P, né? Eu tenho uma região onde eu tenho a contração atrial, então as minhas células atriais estão contraindo, elas expulsam o sangue para do átrio, fazendo com que os ventrículos se relaxem para receber o sangue. Então, essa é a primeira parte que forma a minha onda P. Os átrios contraem, eles expulsam o sangue do átrio, esse sangue vai preencher os ventrículos relaxados. Depois eu vou ter a formação da minha onda, né, do meu segmento QRS, onde eu vou ter a minha sístole, a contração ventricular. Agora, o sangue, né, preencheu totalmente o meu ventrículo adquiriu o volume máximo possível, ele vai sofrer esse processo de despolarização ventricular, isso vai fazer com que as células ventriculares contraiam. Isso vai expulsar o sangue do ventrículo e os átrios vão ficar relaxados, permitindo entrar mais sangue do sistema e das artérias. Ou seja, quando o ventrículo expulsa o sangue para o sistema e para o pulmão, os átrios são relaxados para poder receber uma nova onda de sangue. E aí eu vou ter a diástole, né? A diástole eu vou ter lá o relaxamento ventricular. Esses ventrículos agora, eles podem receber uma nova carga de sangue a partir dos átrios. Neste momento eu tenho a formação da minha onda T. Então, lembrando lá, né? Despolarização atrial, despolarização ventricular, repolarização ventricular. É interessante notar que o ciclo cardíaco, né, a gente consegue correlacionar tanto o eletrocardiograma, o ciclo cardíaco e os períodos de sístole e diástole. Então, eu tenho lá, durante a sístole atrial, né, eu tenho contração atrial, que vai fazer com que esse sangue do átrio chegue para meu ventrículo.
Neste momento, né, da sístole ventricular, onde meu ventrículo recebeu o sangue, eu tenho uma contração isovolumétrica. O que que é uma contração isovolumétrica? O meu ventrículo, ele expandiu para receber o sangue, mas durante um breve momento ele faz uma contração sem aumentar a pressão. Ele contrai como se ele segurasse a pressão desse sangue vindo do átrio. Então, ele determina até quanto o meu ventrículo vai poder se expandir. Depois eu tenho a fase de ejeção ventricular, né? O final da minha sístole ventricular. Aqui o meu miocárdio do ventrículo se contraiu e isso faz com que eu ejete o sangue das câmaras ventriculares. Durante um breve tempo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu, né, a minha diástole, que é o meu relaxamento ventricular. Durante o relaxamento ventricular, a gente tem o relaxamento isovolumétrico. Esse meu ventrículo, ele vai de novo voltar a uma posição normal, né? Uma posição relaxada, mas sem aumentar demais o seu volume. E depois eu vou ter o relaxamento completo, onde os meus ventrículos vão se expandir ao máximo. E a seguir eu vou ter de novo a minha contração atrial, mandando mais sangue para esse ventrículo. Tudo bem? A gente diz que a contração isovolumétrica, o ventrículo faz força, mas não encurta. E no relaxamento isovolumétrico, o volume do ventrículo não se altera. Ele relaxa, mas o volume não se altera. O volume só vai acontecer a partir da contração arterial, que vai aumentar, né, o meu enchimento ventricular. Tudo bem? Muito bem. Com esses períodos de diástole e sístole, ou seja, contração e relaxamento dos átrios e dos ventrículos, eu também acabo tendo, né, as minhas bulhas cardíacas, que são aqueles sons que o clínico capta através, né, do estetoscópio. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas fases, né, de diástole e sístole. Na sístole atrial, a contração atrial força a saída de uma grande de sangue para os ventrículos, certo? Esses ventrículos se preenchem e aí eu vou ter a contração isovolumétrica, né? A primeira fase, eu vou ter lá o meu sangue, né? O meu ventrículo parando um pouquinho de receber sangue e ele dá uma leve pressionada nesse volume de sangue que ele recebeu. Isso faz com que ele empurra as válvulas atriais fecham. Primeira bulha. Pum, certo? Depois, o ventrículo vai contrair ainda mais e eu vou ter a ejeção ventricular. Esta pressão vai abrir as minhas válvulas semilunares. O sangue vai passar para as veias pulmonares, para as artérias pulmonares e para a aorta, certo? Isso abriu as válvulas semilunares. Daí depois eu vou ter o relaxamento. O relaxamento vai fazer com que esse sangue feche as minhas válvulas. Eu vou ter a minha segunda bulha. Então, a primeira bulha, né, que é o som dos fechamentos das válvulas durante o batimento cardíaco, a primeira bulha, ela acontece aqui, na contração isovolumétrica, na contração ventricular. Ela fecha as válvulas atrioventriculares e eu escuto o tum. Depois eu tenho a segunda bulha. O relaxamento ventricular promove o fechamento das válvulas semilunares. Eu vou ouvir o tá. Então, é os nossos sons do coração. Pum, tá, pum, tá, pum, tá, pum, tá. Então, na primeira bulha, fechamento das válvulas atrioventriculares acontece durante a contração ventricular isométrica. Meu coração, meus ventrículos, a- fech... eles contraíram um pouquinho, mas não injetaram o sangue ainda das suas câmaras. A segunda bolha vai acontecer durante o relaxamento ventricular. O meu ventrículo fez a sua ejeção,
né? Ele jogou o sangue para as veias e a aorta, esse sangue vai ter a tendência de voltar devido ao relaxamento do ventrículo, mas isso fecha as válvulas, tudo bem? O sistema nervoso autônomo, ele também vai modular a frequência cardíaca, ou seja, ele pode fazer com que as células do nó sinoatrial, elas façam os seus potenciais autoexcitáveis com maior frequência ou menor frequência. Uma vez que elas liberando, né, aos seus os seus. Assim que esses neurônios liberam seus neurotransmissores, perdão, eles podem fazer com que essas células do nosso sinoatrial, as células marca-passo, tenham potenciais de ação mais rápidos ou mais lentos um dos outros. E isso aumenta a frequência cardíaca, ou seja, o processo de contração cardíaca. O parasimpático, quando ele libera acetilcolina nos nós sinoatriais, ele diminui a frequência cardíaca. Então, ele faz com que as células do nosso sinoatrial levem mais tempo para se autodespolarizar, para gerar os seus potenciais de ação autoexcitáveis, e isso diminui a frequência cardíaca. Enquanto o sistema simpático, quando libera noradrenalina para as células do nó sinoatrial, eles fazem com que esse sistema, né, com que essas células do nó sinoatrial, elas disparem mais vezes o seu potencial de ação, que é autoexcitável, e isso aumenta a frequência cardíaca, tudo bem? Então, o sistema parasimpático diminui a frequência cardíaca, enquanto o sistema simpático aumenta a frequência cardíaca, tudo bem? Um aumenta a velocidade, né, de hiperpolarização e diminui a despolarização, enquanto o outro aumenta a velocidade de despolarização das células do nó sinoatrial, tudo bem? O que que acontece? Ambos os sistemas, eles aumentam, então, eles alteram os potenciais da célula de marca-passo. Então, um faz com que a célula de marca-passo tenha maior tempo entre uma despolarização e outra. Então, olha aqui as células do marca-passo lá. Os potenciais de ação são mais espaçados, enquanto na estimulação simpática, eu tenho essa despolarização mais frequente. A célula se despolariza muito mais rapidamente, tudo bem? E aqui a despolarização é mais lenta, ela é mais espaçada com o estímulo parasimpático, tudo bem? E aí, como nós temos lá o meu coração contraindo e relaxando, nós falamos que o coração, né, o nosso sistema apresenta o que a gente chama de débito cardíaco. O débito cardíaco, ele é relacionado, né, ele corresponde ao volume de sangue que é injetado pelo ventrículo durante a sua contração, tudo bem? O que que acontece? Durante a meus batimentos, eu tenho um volume de sangue que é ejetado, mas o ventrículo nunca expulsa totalmente o sangue, tá? Sempre fica um sangue em ambas as câmaras cardíacas. As minhas câmaras cardíacas, elas nunca estão completamente sem sangue, tá? Esse é um ponto que precisa ficar claro para vocês também. E o que que acontece? O débito cardíaco, ele é calculado pela frequência cardíaca, ou seja, quantos batimentos por minuto o meu coração apresenta e qual é o volume ejetado durante a contração do meu ventrículo, tudo bem? Então, por exemplo, uma pessoa que está com uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, né, 72 batimentos por minuto, e ele tem um volume sistólico, ou seja, ele ejeta do coração durante a contração do ventrículo 70 ml de sangue para cada minuto. Isso quer dizer que ela tem
um débito cardíaco de mais ou menos 5.040 ml por minuto. Olha que interessante, 5.040 ml por minuto é mais ou menos a taxa, né, a concentração de sangue que você tem em todo o sistema. Nós temos mais ou menos 5.000 ml de sangue circulante no nosso corpo. Quer dizer que uma batida é o suficiente para fazer com que todo o sangue do seu corpo circule por minuto em você. Todo o seu sangue dá uma volta completa em você a cada minuto, né, que passa ali no seu corpo. As catecolaminas, elas também aumentam a contração cardíaca, elas também aumentam o meu débito cardíaco, elas aumentam a taxa de contração do meu organismo. Então, toda vez que o meu sistema libera adrenalina e noradrenalina, eles se ligam a receptores beta, e esses receptores também atuam lá nas células cardíacas, né? Principalmente no nó sinatrial, e eles fazem com que esse nó sinatrial dispare, aumente a frequência de disparos do seu potencial de ação, e esses potenciais de ação vão fazer com que as células musculares cardíacas contraiam um maior número de vezes, tudo bem? Então, adrenalina e noradrenalina realmente aceleram a frequência cardíaca, tudo bem? Então, o débito cardíaco, ele é uma função da frequência cardíaca, quantas vezes as minhas células despolarizam, né? Minhas células do nó sinoatrial despolarizam. Quanto mais rápido elas despolarizarem, mais estímulos elas vão dar para a contração cardíaca. E ela também é determinada pelo meu volume sistólico, né? A força com que o meu coração consegue empurrar o sangue. Se ele consegue jogar mais sangue para o sistema ou uma menor taxa de sangue para o meu sistema. Tudo bem? Muito bem. Para finalizar a nossa aula de hoje sobre fisiologia cardiovascular, eu gostaria um pouquinho falar sobre a pressão sanguínea, né, dentro dos vasos sanguíneos. Então, a gente disse que o coração, né, ele faz o bombeamento desse sangue para as artérias e veias do meu sistema. Portanto, o fluxo sanguíneo, ele é um trabalho conjunto da contração do meu coração, das câmaras cardíacas, trabalhando nos processos de contração e relaxamento, e os vasos sanguíneos. E é claro que a gente vai ter vasos sanguíneos diferentes ao longo do corpo. Eu tenho artérias arteriúlas e capilares, e eu tenho as veias e as vênulas. Elas vão apresentar diâmetros variáveis e espessuras variáveis. E a composição do tecido também é diferente. Por exemplo, nas artérias eu tenho bastante músculo liso, eu tenho uma grande quantidade de tecido elástico, e uma quantidade de tecido fibroso e uma pequena quantidade de células endoteliais. Nas arteríolas eu tenho uma pequena quantidade de células endoteliais e músculo liso. A gente já não tem, né, quantidades perceptíveis de tecido elástico e tecido fibroso. Nos capilares eu tenho tecido endotelial. Nas vênulas eu tenho tecido endotelial e tecido fibroso. Nas veias eu tenho uma composição parecida com as artérias, mas uma menor presença de tecido elástico, músculo liso e tecido fibroso. E os diâmetros, né, e espessuras médias da parede são diferentes. Tudo bem? Por que que isso é importante? Porque estas veias, juntos com o coração, elas vão ser responsáveis por manter o fluxo do sangue contínuo. Tudo bem? Por exemplo, as artérias, né? Elas precisam conservar a energia, né? A pressão que foi mantida pelo ventrículo. Por quê? O ventrículo vai jogar essas células, né? Esse sangue com alta pressão para a aorta e as primeiras artérias lá, né? Essas artérias vão precisar expandir para que esta pressão não seja perdida. E ao momento que elas voltarem para a posição original, elas vão pegar toda essa pressão que elas receberam e manter no sangue através da sua contração. Então, durante a contração ventricular, as artérias
A aorta e as artérias do meu sistema precisam expandir para que elas não se rompam com aquela pressão e para que essa pressão não seja perdida, e elas precisam retornar, né, a partir do relaxamento do ventrículo. Quando elas retornam para as posições originais, elas fazem com que a pressão que foi exercida sobre elas continue a ser exercida sobre esse sangue, e esse sangue vai continuar com uma alta pressão necessária para que ela percorra todo o meu organismo. Já as minhas veias, principalmente as veias da parte inferior do meu corpo, elas precisam retornar ao coração com uma pressão menor, né? Mas elas precisam também trabalhar agora contra a gravidade. É por isso que as minhas veias apresentam um sistema de válvulas, né? As minhas veias das minhas veias do sistema inferior, porque quando esse sangue passa por elas e a gravidade empurra isso de volta, essas válvulas fecham e impedem o retorno das veias, né, alterando o que causaria uma alteração do fluxo sanguíneo. Além disso, a gente sabe que, por exemplo, os meus músculos gastrocnêmios, né, meus músculos que estão lá na minha panturrilha, eles fazem um processo de contração para fazer com que esse sangue seja expelido para cima de novo contra a gravidade. A gente chama isso de uma bomba musculoesquelética, né, para ajudar esse sangue que já está com menor pressão, porque precisa chegar ao coração com menor pressão, para que não tenha danos nos meus átrios, né? E nas veias que são mais frágeis do que as artérias em questão de pressão. Então, é uma maneira do seu corpo ajudar esse sangue retornar para o coração para ser novamente oxigenado. O que que influencia a minha pressão arterial? A pressão arterial, ela é, né? Ela é determinada pelo volume de sangue. Então, quanto menor a concentração de água, menor o volume do meu sangue. E a gente precisa lembrar lá da física, né? Quando eu mantenho o volume de um cano e eu diminuo o volume da água dentro dele, a pressão diminui. Se eu mantenho esse volume, né, esse diâmetro do meu cano normal e aumento o volume de água, a pressão aumenta. Tanto que o que que a gente faz? Durante o meu. A gente vai lavar um dia a garagem, a gente está com pouca água. O que que a gente faz? A gente aperta a ponta da mangueira. Por quê? Eu diminuo o diâmetro do meu cano, mas eu mantenho o volume de água. E isso aumenta a pressão. Então, meu organismo consegue controlar a pressão sanguínea através do diâmetro do vaso sanguíneo. Eu posso relaxar ou contrair o meu vaso sanguíneo, e eu posso também alterar o volume desse sangue através da perda ou da ingesta de líquidos. A quantidade com que o meu coração bate e a força do meu débito cardíaco também vão ser fatores determinantes para a pressão arterial. Por quê? Quanto mais vezes o meu coração bater, quanto maior a frequência de batidas, maior o movimento do sangue, maior a pressão nesse sistema, certo? Quanto maior a força de contração também, maior o volume injetado dentro do meu coração. A resistência do sistema, né, ao fluxo sanguíneo é determinado pelo diâmetro das arteríolas e das veias, ou seja, se eu vasoconstringir elas, eu vou ter o mesmo volume de sangue passando por regiões menores. A pressão aumenta. Se eu relaxo as minhas artérias e veias, eu tenho o mesmo volume de sangue, só que agora num diâmetro maior. Isso derruba a minha pressão. Então, o que que acontece? Nós temos que a pressão arterial é determinada pelo volume sanguíneo, e eu determino o volume sanguíneo através da presença ou ausência de água, e aí a gente vai entender mais dessa pressão quando a gente falar, né, de relações do perfil renal, de fisiologia renal e de fisiologia endócrina. Aqui eu tenho rim e glândula adrenal trabalhando juntas, né, além de outras glândulas como o eu tenho nos meus átrios, né, liberando peptídeo atrial, né, o BNP, mas isso a gente vai ver em outras aulas. Eu tenho o meu coração aumentando ou diminuindo a frequência de batimentos cardíacos e a força com que o meu ventrículo expulsa
o sangue, também determinam a pressão arterial, né? Quanto maior a frequência e maior a força de ejeção, maior a pressão no sistema. Assim que quanto maior a quantidade de água, maior o volume sanguíneo, maior a pressão. Quanto menor volume de água, menor o volume sanguíneo, menor a pressão. Quanto maior a minha arteríola e veia, maior o diâmetro, menor a pressão. Quanto menor o diâmetro das artérias e veias, maior a pressão. Então, o meu organismo consegue controlar a pressão arterial através de mexendo nesses parâmetros fisiológicos, tudo bem? A gente chama essa resposta, a gente pode dividir a resposta causada pelo aumento do volume cardíaco, né, pelo volume sanguíneo, vai aumentar a minha pressão sanguínea. Isso pode desencadear uma resposta rápida, uma resposta lenta. A resposta rápida a um aumento de pressão é aumento da vasodilatação e diminuição do débito cardíaco. Isso vai fazer com que a pressão caia. E a resposta lenta é o meu rim colocando mais água para fora, o que vai levar à diminuição do volume sanguíneo e vai restabelecer a minha pressão para valores normais. E se acontecer o contrário, professor? E se meu volume sanguíneo diminuir, o que vai causar? Vai causar diminuição da minha pressão, e como resposta rápida eu vou ter uma vasoconstrição e aumento do débito cardíaco, o que vai fazer a minha pressão aumentar. E o meu rim, que vai ser a resposta lenta, vai diminuir a excreção de líquidos. Então, aqui a gente tem um exemplo de pressão, aumento da pressão, e é natural a gente pensar que uma diminuição do volume vai causar diminuição da pressão e as respostas vão ser contrárias. Tudo bem? Em questão de vasoconstrição e vasodilatação, o que nós percebemos é que nós temos diversas substâncias no corpo que levam à vasoconstrição e vasodilatação. Por exemplo, a vasopressina, a angiotensina 2 são substâncias que o corpo produz que levam à vasoconstrição. Elas diminuem o diâmetro do vaso. A vasodilatação, ela pode ser causada, por exemplo, por bradicinina, acetilcolina e adrenalina. Elas levam a relaxamento das células musculares das minhas veias e artérias, e isso faz com que eu vasodilate. Tudo bem? A liberação de noradrenalina pelos neurônios simpáticos, elas também modulam a vasoconstrição e a vasodilatação. Só que olha que interessante, a noradrenalina, quando o meu hormônio libera muita noradrenalina, o que que ela faz? A frequência do sinal aumenta e a minha célula constringe. Quando o meu neurônio libera menos noradrenalina, essa liberação é menor, o tempo de contração diminui e a minha célula dilata. Então, isso é um exemplo de um hormônio cuja a taxa de liberação controla a vasoconstrição e vasodilatação. Muita noradrenalina, né? Liberações frequentes de noradrenalina levam à minha vasoconstrição. Uma liberação menor, né? Menos noradrenalina, leva a uma vasodilatação. Os neurônios simpáticos e parasimpáticos, eles controlam a taxa dos batimentos cardíacos, a gente viu lá, né, que eles aumentam ou diminuem, né, a minha frequência cardíaca. Além disso, eles também controlam a visão simpática, né, a divisão simpática através da noradrenalina, pode também controlar o diâmetro dos meus vasos. Mas é interessante notar que para mim perceber se eu vou aumentar ou diminuir, né, os volumes o diâmetro dos vasos, se eu vou aumentar ou diminuir a frequência cardíaca, eu preciso perceber alterações nessa pressão arterial. E essa pressão arterial, ela é percebida por barorreceptores, células que são capazes de captar a pressão com que o sangue está nos vasos, e esses barorreceptores, eles estão presentes no arco aórtico, então a gente chama de barorreceptores aórticos, e nas carótidas que estão indo em direção ao meu sistema nervoso central. Então a gente usa duas áreas muito especiais para controlar, para saber se a pressão sanguínea está dentro dos limites, se ela aumentou ou se ela diminuiu fora dos meus limites. São células especializadas no
arco aórtico e na carótida que está indo em direção ao sistema nervoso central. Tudo bem? Uma vez que a pressão aumenta, eu tenho um disparo nesses baroreceptores carótidos e aórticos. Eles levam a informação do aumento da pressão para os neurônios sensoriais. Esses sensores, né, avisam o meu controle lá no centro de controle, né? No meu bulbo, né, do meu sistema nervoso, e eles vão liberar as respostas, né, simpáticas e parasimpáticas de acordo com a necessidade. Tudo bem? Uma coisa interessante quando a gente vai olhar nas nossas artérias e veias é que os capilares, né, eles apresentam, né, podem se apresentar contínuos ou eles podem se apresentar como áreas fenestradas, áreas que têm espaços entre eles, que têm poros. Então, eu posso ter um endotélio contínuo ou um endotélio cheio de poros. Em ambas as situações, eu tenho a troca de material entre o sangue e o líquido intersticial, ou seja, o líquido que vai estar, né, circulando os meus vasos capilares. Essas é, troca de materiais vai acontecer por difusão, ou seja, as substâncias por difusão atravessam essas células endoteliais e vão para o meu líquido intersticial, e por transcitose. As células fazem lá um endossomo, colocam essas partículas para dentro e se difundem para o outro lado através da transcitose. Isso é importante porque todos os dias, o nosso sangue, né? Uma parte do líquido, uma média de 3 litros por dia do nosso sangue, é filtrada dos capilares, e esse excesso de água que ficaria, né, no meu tecido ao redor, ele é filtrado pelos vasos linfáticos, e esses vasos linfáticos devolvem esse filtrado para a minha circulação venosa. Então, todos os dias eu tenho 3 litros de líquido saindo dos meus vasos sanguíneos, sendo absorvido pelos vasos linfáticos, e esses vasos linfáticos devolvem para a minha circulação venosa. Olha que interessante. O que faz os meus vasos linfáticos devolverem para minha circulação venosa é que na circulação a gente tem muito uma proteína chamada albumina. Então, a albumina cria um ambiente hipertônico dentro dos vasos venosos, e os vasos linfáticos acabam liberando a água, né? A água volta por osmose para diluir esses vasos venosos hiperconcentrados de albumina. Quando eu tenho, por exemplo, processos de subnutrição ou mesmo processos de alcoolismo crônico, eu posso diminuir a produção dessa albumina, diminuo, né, o conteúdo dentro dos vasos venosos, e aí esse sangue que é filtrado a partir das arteríolas nos meus vasos linfáticos, os meus vasos linfáticos agora não devolvem mais a água por osmose, e eu tenho um acúmulo de água nos meus líquidos intersticiais, causando o que a gente chama de edema, que ele pode ser generalizado, mas ele é muito frequentemente observado, né, na nossa região abdominal, né, que a gente chama de um derrame, a presença de líquido acumulado, né, no líquido intersticial. Muito bem, finalizamos a aula de hoje. Espero ter contribuído um pouquinho para você entender sobre, né, a nossa fisiologia cardiovascular, como o seu coração, né, faz os seus processos de contração, o que que é uma diástole, uma sístole, como o nosso sino atrial coordena, né, a contração cardíaca através dos seus potenciais de ação autoexcitáveis. Então, eles podem sofrer influência da parte superior, né, do sistema simpático e parasimpático, mas a sua despolarização é independente, né? Então, o próprio coração determina a sua contração. Espero ter contribuído. Professor Marcelo deseja para você bons estudos. Até as próximas aulas. Sucesso!